Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais um estudo bíblico. 5 motivos porque o salvo não passará pela grande tribulação, mas será arrebatado antes de começar o período do anticristo, após o arrebatamento da igreja. Nesse vídeo eu vou provar de forma definitiva, será um checkmate nos pós-tribulacionistas, que não existe nenhuma possibilidade do salvo passar pela grande tribulação, com provas bíblicas. Vou explicar para quem não sabe. Pós-tribulacionistas, eles acreditam que os salvos passarão pela grande tribulação. E Jesus voltará após a grande tribulação. E já o pré-tribulacionista, que é o que mais tem fundamento bíblico, ensina que o salvo não passará pela grande tribulação e que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. E é este que vamos defender nesse vídeo, porque é o único que tem fundamento bíblico válido. Vamos à primeira razão, porque Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Se Jesus voltasse após a tribulação, todos saberiam o dia da volta de Cristo, que seria 7 anos após o início da grande tribulação. Assim que aparecesse o anticristo, faltaria 7 anos para a volta de Cristo. E assim todos ficariam sabendo o dia da volta da igreja. Não tem lógica nenhuma, pois a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mateus 24, verso 36. Então, esse foi um grande motivo que o salvo não passará pela grande tribulação. O segundo motivo, o salvo espera Cristo e não o anticristo. Se o salvo soubesse que fosse passar pela grande tribulação, ele primeiro estaria esperando o anticristo e depois Cristo. A volta de Cristo traz alegria e não medo. Se o anticristo viesse primeiro que Cristo, sua volta traria medo e não alegria, pois todos saberiam que iriam perder a sua cabeça para ser salvo. Quanto mais perto está a volta de Cristo, mais perto estaria a volta do anticristo para decepar a sua cabeça. Você que acredita que Jesus voltará depois da tribulação e que o salvo passará pela grande tribulação, fique ciente que quanto mais perto está a volta de Cristo, mais perto está de você perder a sua cabeça. Não tem cabimento nenhum. A esperança do salvo é ser arrebatado, junto com Cristo nos ares, e não sofrer a ira de Deus junto com os ímpios, pagar pelo pecado dos ímpios. Não é bíblico. Terceiro argumento. Vamos ler Apocalipse 13, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Vamos analisar esse versículo aqui. Os pós-tribulacionistas, que acreditam que o salvo passará pela grande tribulação, usam esse versículo para dizer que Jesus vai livrar o salvo dentro da grande tribulação, que passará por ela. Nós interpretamos assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aqui indica esse guardarei, e os pós-tribulacionistas dizem que esse guardarei é porque ele vai guardar dentro da grande tribulação e que ele vai passar. Mas analisando o versículo, chegaremos à conclusão que estão errados. Por quê? Não apenas errado,
mas tem um grave erro de interpretação da língua portuguesa mesmo. Primeiro, o erro de português. Jesus disse que vai livrar da hora da tentação, e não na hora da tentação, como querem os pós-tribulacionistas. Então Jesus vai livrar da hora, e não na hora. Se Jesus disse nesse versículo que iria livrar o justo na grande tribulação e que passaria por ela, não iria se cumprir para a maioria das pessoas. E por quê? Porque muitos vão morrer na grande tribulação por não negarem a Cristo e por não aceitarem a religião do anticristo, por negarem o sinal da besta. Jesus disse: também te livrarei da hora da tentação. Essa promessa não iria se cumprir para a maioria, porque muitos vão morrer, serão martirizados. João viu os mártires no céu. Apocalipse 6, verso 9, 7, verso 9. Então, para esses, a promessa não teria se cumprido. Entendeu? Cai por terra. É um checkmate definitivo. Quarto argumento. Os pós-tribulacionistas dizem que Deus sempre livrou os justos nas tribulações. Mas isso não serve como argumento para dizer que o salvo passará pela grande tribulação, pois as pessoas na Bíblia que Deus livrou nas tentações não morreram. Deus livrou literalmente. Deus poupou suas vidas. E na grande tribulação vão morrer. Deus livrou Ló do castigo de Sodoma, Noé e sua família do dilúvio, a prostituta Raabe da morte dos cananeus, né? E nenhum destes e outros, nenhum morreram. Deus livrou literalmente, não morreram. Então, esse argumento, né, dos pós-tribulacionistas não serve. É um argumento fraco e infundado na Bíblia. A grande tribulação será um período de juízo de Deus sobre os homens ímpios. E na Bíblia, como já vimos, os justos nunca pagaram pelos ímpios. Não se refere às tribulações da vida. Será um juízo, né? Não se refere às tribulações que todos passamos nessa vida. Não tem nada a ver. 1 Tessalonicenses 1,10: e esperar do céu seu Filho, quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nos livra é literalmente, tira fora. Livra da ira e não na ira futura. Isso aqui é livrar no sentido de tirar da terra mesmo, antes de acontecer. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, aí é um checkmate definitivo. Veja na sua tela. Vamos ler? E, ao mesmo tempo, interpretando e analisando. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tá, o primeiro aqui é os demônios, os anjos que caíram, estão presos no Tártaro, aguardando o juízo final, até o dia do juízo. Veja o que diz aqui. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus tirou Noé e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as por exemplos aos que vivem impiamente, e livrou o justo Ló. Deus tirou Ló da cidade. Preste atenção. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Livrar aqui pode ser no sentido semelhante ao que foi alguns aqui na terra, como Ló, como dilúvio, e livrar também na grande tribulação, que será um juízo de Deus
é mundial sobre os ímpios, será tirado daqui, conforme eu já falei nas passagens anteriores. Veja no verso 9 que diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados. O justo não paga pelos ímpios. Os teólogos que defendem que Jesus voltará depois da tribulação dizem que sempre os justos passaram por sofrimento, mas eles não analisam todas as passagens dentro do seu contexto. A grande tribulação será um período de juízo e não se refere às tribulações da vida. Será um juízo. O justo nunca paga pelos ímpios. E haverá justos aqui na terra, né? Então não teria lógica nenhuma. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.